enorme prazer ter vocês conosco. Eu sou a doutora Milena Cornacini, especialista em nutrição oncológica e ensino você, paciente com câncer, a minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação adequada. E hoje nós estamos aqui para mais uma live no canal e vamos discutir sobre como avaliar a ingestão alimentar durante a jornada oncológica e quando e como podemos implementar a terapia nutricional. Então vamos discutir um pouco mais sobre os suplementos via oral e, na impossibilidade deles, falar um pouco sobre nutrição enteral, que é quando o paciente necessita se alimentar via sonda. Nosso objetivo aqui no canal é sempre discutir informações baseadas em evidência, com muito acolhimento, sem complicações, para que você possa cada vez mais sentir-se confiante e também, claro, nosso objetivo máximo, bem nutrido durante o tratamento oncológico. Vamos lá, vamos falar hoje então sobre o consumo e como esse paciente ele pode estar atento a essa questão para que a jornada oncológica seja de forma onde vai estar com mais bem-estar, mais qualidade de vida. Então vamos lá, já pega a sua água, a minha já está aqui, senta-se de forma confortável porque nós vamos começar. Então a primeira questão que nós precisamos compreender e discutir cada vez mais, eu tenho inclusive compartilhado aqui com vocês a questão de ampliar esse conhecimento. A primeira coisa que a gente precisa discutir é como, qual é a forma que a gente tem, baseado sempre nos níveis de evidência, para avaliar a ingestão alimentar em pacientes com câncer. Então a gente precisa compreender que existem duas estratégias para que essa avaliação do consumo alimentar seja realizada. Então aquela primeira, que é uma avaliação qualitativa. O que seria avaliação qualitativa? É aquela onde visualmente a gente consegue já fazer o diagnóstico que esse consumo alimentar está reduzindo. Então essa é a primeira forma da gente avaliar esse consumo alimentar. E a segunda possibilidade de avaliar a ingestão de alimentos é a análise quantitativa. Então essa já é uma forma em que necessita que o paciente escreva ou através de um registro alimentar de 3 ou 7 dias, ou de repente um recordatório de 24 horas. Ou seja, o paciente ele necessita registrar toda a sua alimentação em 24 ou em dias propostos para essa avaliação, e aí a necessidade de realizar um cálculo onde a gente consegue, então, compreender como é que está a alimentação em relação à quantidade de energia, de macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e as gorduras, e também vitaminas e minerais. Então, nós temos muitas formas de como fazer essa avaliação. Mas, seja a opção pela primeira ou pela segunda, a gente precisa entender que o consumo alimentar, a investigação, a análise do consumo alimentar, especialmente durante a jornada oncológica, ela deve ser feita de forma precoce. Então eu não posso deixar essa informação de tal forma que a gente vai negligenciá-la. Não, eu preciso, logo que esse paciente tiver a identificação de perda de apetite, de redução do consumo alimentar, já há necessidade de fazer essa primeira abordagem. E é claro, para que essa abordagem ela seja cada vez mais específica, há necessidade de buscar uma avaliação com o nutricionista. Isso é claro, né? Então a gente precisa lembrar que o profissional da nutrição, ele é aquele que vai estar participando desse processo. Porque
durante a sua jornada oncológica, você até pode fazer essa discussão com a equipe médica, da enfermagem, mas o profissional nutricionista, ele vai ter ferramentas para fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. A gente precisa compreender que essa é uma fase onde a ingestão alimentar inadequada, ela é bastante observada, ela é muito frequente. E ela vem associada à perda de peso corporal. Na segunda-feira passada, a gente discutiu, e tá lá no canal, já a live da semana passada, a gente discutiu todas as repercussões negativas da perda de peso quando ela é vivenciada de forma não intencional. Então a gente precisa compreender que muitas vezes a ingestão alimentar inadequada, ela tem uma relação diretamente proporcional com perda de peso e alterações e deficiências nutricionais, inclusive com a presença da desnutrição, da sarcopenia e até mesmo da caquexia, né? Que a gente viu que é uma síndrome que envolve um processo inflamatório e que tem sim muito a ver com o processo da perda de apetite e a redução do consumo alimentar dos pacientes durante a jornada oncológica. Claro, muitos fatores se associam a essa redução da ingestão de alimentos e a gente precisa observar todos eles, como por exemplo, o próprio aumento da necessidade de energia e de proteínas e que por vez também tem associado a redução da fase anabólica, porque o próprio tumor, a própria doença, são características que interferem nessa questão. Assim como, muitas vezes, o paciente, ele para de fazer exercício físico e se torna mais sedentário. Então, são fatores que se associam e que vão alterando o metabolismo durante a jornada oncológica e que vai levar esse paciente a ter uma redução parcial ou até mesmo uma redução muito significativa da ingestão alimentar. E a gente precisa sempre contextualizar como é que é essa redução da ingestão alimentar. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente caracteriza, para o melhor entendimento do processo, a gente caracteriza esse paciente em redução de 25% das suas necessidades nutricionais, de 50% ou de 75%. Por que a gente faz essa classificação? Porque claramente, se o paciente tiver uma redução mais de 60% das necessidades nutricionais, ou seja, ele reduz 60% daquilo que ele necessita ao longo do dia, ele já teria indicações para outras terapias nutricionais, talvez enteral, a depender do trato gastrointestinal, às vezes até a nutrição parenteral, que é o tópico do próximo momento de discussão. Além disso, a gente precisa observar o quanto tempo dura essa redução da ingestão alimentar. Será que ela dura 3 dias, 7 dias após, por exemplo, uma quimioterapia? Será que esse paciente, após o início do tratamento oncológico, ele já passou a diminuir o seu consumo alimentar? Enfim, né? E aí a gente precisa também fazer identificações se ele tem perdido peso, se ele já está com sarcopenia, se ele já desenvolveu uma caquexia, porque o consumo alimentar, gente, tem relação com essas variáveis, conforme eu já falei. Então a gente precisa sempre se atentar para esses fatores de tal forma que você pode sim fazer a primeira observação, né? E aí a gente vai então entender que dentro do contexto e do entendimento da nutrição, a gente já considera uma inadequação da ingestão alimentar aquele paciente que por mais de 1 a 2 semanas, ele já vem apresentando uma redução dessa ingestão que gera aí menos que 60% das suas necessidades. Isso pra gente é algo muito significativo. E muitas vezes o paciente passa todo o tratamento, toda a sua jornada oncológica, às vezes anos, né, com uma ingestão alimentar muito inferior que é a sua necessidade. Por isso que a gente tem defendido, eu em especial,
tenho defendido a necessidade em adotar um nutricionista oncológico. Por quê? Quando a gente tem um profissional da nutrição acompanhando essa jornada oncológica, ou mesmo que você tenha alguém na sua equipe que dê, né, a real importância a esses fatores, isso fica mais fácil. Porque a gente sabe que a terapia nutricional, ela precisa ser inserida o quanto antes. Para quê? Para que esse paciente ele não tenha as alterações do estado nutricional e o comprometimento do tratamento, a maximização, né? Ou seja, a piora dos efeitos colaterais da terapia antitumoral. Portanto, a gente precisa sim lembrar que a ingestão alimentar, ela é mais uma variável, assim como a perda de peso corporal, ela é mais uma variável que a gente precisa observar durante essa jornada. Também compreendemos que as causas dessa redução na ingestão alimentar são causas multifatoriais e muitas vezes complexas, né? Geralmente é causado pelo processo de anorexia primária. O que é anorexia primária? Nada mais é do que esse paciente passar a ter uma ingestão, ou seja, perder a sua capacidade de apresentar prazer ou fome pelo alimento, né? Então, a anorexia é a perda de apetite. Então, esse paciente, ele pode, né? O paciente oncológico, ele pode iniciar como uma anorexia que a gente chama de primária, ou seja, que envolve o sistema nervoso, de tal forma que algumas substâncias inflamatórias produzidas pelo tumor chegam até esse sistema nervoso e fazem com que esse paciente perca peso, né, o desejo, né, faça ali algo que compromete a ingestão alimentar. Mas também podemos ter causas secundárias, que a gente chama, né? Quem são essas causas ou essas deficiências secundárias da ingestão? Os próprios efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais, eles interferem diretamente sobre o consumo alimentar. E quais são os efeitos colaterais que podem fazer isso? Por exemplo, a presença da mucosite, que são ulcerações na cavidade oral. A xerostomia, que é a presença da diminuição acentuada da saliva e a boca fica muito seca. Problemas de dentição, que é bastante frequente, principalmente quando a gente lida com pacientes idosos ou pacientes, por exemplo, que apresentam aí um tumor de cabeça e pescoço, paciente com obstrução intestinal, má digestão, né, má absorção, constipação. A própria diarreia leva o indivíduo a se alimentar menos, vômitos, então aquela pessoa que já desde o primeiro momento, ou às vezes até sem mesmo iniciar o tratamento, já começa a desenvolver náusea e vômito. Então a gente precisa pensar que tudo isso está associado, além, claro, né, gente, das alterações dos nossos quimiorreceptores, né? Ou seja, o paciente oncológico muitas vezes ele tem um sabor modificado de grupos de alimentos ou a qualquer alimento. Às vezes a pessoa me diz, olha, até água eu tenho uma sensação metalizada, uma sensação de sabor diferente do que antes de iniciar o tratamento. Além disso, a própria toxicidade das drogas antitumorais também podem, sim, contribuir para a redução desse consumo alimentar. Então veja, né, eu costumo dizer que é um tudo junto e misturado. Ninguém deixa de comer ou, durante a jornada oncológica, o paciente ele não passa a desenvolver redução na ingestão alimentar porque simplesmente ele quer. Não, nós temos fatores associados que se unem e levam a essa redução na ingestão alimentar. Mas como nutricionista, é claro que eu não posso deixar de falar sobre a importância de fazer precocemente a identificação dessa anorexia que eu acabei de dizer. Por quê? Porque identificar precocemente essa perda de apetite e diminuição na ingestão alimentar
pode sim contribuir para diminuir o risco da desnutrição proteico-calórica, da sarcopenia e da caquexia. Afinal, para a gente manter o estado nutricional e as condições metabólicas e de órgãos e tecidos, a gente precisa de nutrição. O substrato ele precisa chegar ali, no ambiente onde há essa necessidade, que são as nossas células, os órgãos e os tecidos, e fazerem as suas funções. Então, nós precisamos compreender a necessidade, no primeiro sinal de redução do consumo alimentar, observar o que é que nós podemos aí buscar de ajuda, e o profissional da nutrição, ele está aqui justamente para fazer esse auxílio, esse acolhimento. Lembrando que a perda de peso é um sinal, sim, de que esse estado nutricional ele pode começar a estar comprometido. Quando eu somo isso à redução constante na ingestão alimentar, são variáveis claramente que devem ser trabalhadas durante essa jornada oncológica. Muitas vezes eu escuto do paciente a seguinte fala: o meu médico disse, ou a equipe que me acompanha disse que logo em breve após o tratamento a minha alimentação volta ao normal. Sim, isso realmente acontece em 99% dos casos dos pacientes oncológicos. Mas durante o tratamento, a manutenção do estado nutricional e a alimentação adequada são fatores relevantes para um bom resultado. Então não é possível, não existe nenhuma possibilidade da gente esperar a finalização do tratamento oncológico para que a gente faça qualquer processo ou qualquer intervenção. Ainda o aconselhamento nutricional pelo profissional nutricionista oncológico é considerado como primeira linha de terapia nutricional. Isso é fato, né? Porque por muitas vezes, mesmo que você busque orientações de outros profissionais, é muito difícil que consiga fazer todo o ajuste das necessidades de energia, de proteína, os ajustes de consistência, de horário, né? É muito difícil que qualquer outro profissional consiga fazer isso de uma forma integral. Então a gente precisa compreender que esse acompanhamento e essas orientações nutricionais e implementação de características específicas, personalizadas de dieta, elas podem minimizar muito o risco das alterações de estado nutricional. E aí eu não posso deixar de falar sobre um assunto que tem me incomodado um pouco e que talvez você esteja escutando, pode até se identificar com essa fala, mas algo que eu tenho ficado muito preocupada durante a jornada oncológica, alguns pacientes e algumas orientações, inclusive, que são orientações que não têm níveis de evidências, onde o paciente, durante essa fase, ele passa a fazer dietas muito restritivas, ou a gente poderia até classificar como dietas da moda. Então, eu tenho ficado muito preocupada porque são dietas altamente restritivas, tanto ao tipo e quantidade de alimentos específicos, de tal forma que isso contribui cada vez mais para não atingir a necessidade nutricional e, além disso, contribui para a piora do estado nutricional. Então, a gente precisa ficar muito atento às informações que hoje são propagadas, né? Qualquer pessoa hoje fala sobre alimentação, né? Nada contra, mas a gente precisa compreender que fazer uma dieta inadequada durante esse momento pode aumentar muito o risco desse paciente ter alterações de estado nutricional, uma perda de peso muito intensa, alterações da imunidade, alterações e piora dos efeitos colaterais, porque a gente já estudou, a gente já sabe da correlação entre estado nutricional de deficiência e piora dos efeitos colaterais, porque há uma toxicidade maior das drogas antitumorais. Então precisamos sempre dessa atenção especial a todas essas características.
Muitas vezes a pessoa me diz, olha, Milena, mas eu não posso, né? Eu simplesmente, eu escutei que eu não posso consumir leite, eu não posso consumir carne vermelha, nada que tenha glúten, açúcar. E a pessoa, ela vai se limitando de uma tal forma que ao final a dieta fica tão restritiva que não consegue sustentar esse estado nutricional. Ao passo também que não é verdade que você possa consumir de tudo. Outro lado da história, né? Que eu também muitas vezes escuto que de repente o paciente foi orientado que ele pode consumir aquilo que ele deseja. Então tudo que ele quiser, se ele quiser de repente consumir leite condensado, se ele quiser consumir doces à vontade, ele pode consumir. Então a gente tem tanto essas orientações mais restritivas quanto as orientações que são mais liberais. E aí, né, nesse meio do caminho, onde eu fico? Eu preciso personalizar essas orientações nutricionais. Então, eu preciso saber qual é a necessidade real do meu paciente ou a necessidade mais próxima de energia, de proteína, como é que está a ingestão alimentar dele para eu conseguir, então, fazer esse balanço entre consumo e necessidade e a partir daí, então, observando o quadro clínico, os efeitos colaterais, que são inúmeros, observando o próprio estado nutricional, as preferências, as aversões, aí sim eu consigo, sem dúvida nenhuma, priorizar essa alimentação mais personalizada, né? A gente precisa tomar uma certa atenção, porque nós temos, por muitas vezes, as orientações com características mais gerais. E na oncologia não é possível, porque tem um paciente que vai vomitar, o outro vai apresentar constipação, o outro diarreia. E aí a gente precisa fazer ajustes relacionados à alimentação naquele momento para a gente conseguir melhorar esse consumo alimentar e minimizar todo esse quadro. Então precisamos lembrar dessa questão. Milena, é importante a gente fazer essa avaliação do consumo alimentar a cada quanto tempo, né? Eu costumo dizer que desde o diagnóstico do câncer é necessário que você faça essa avaliação, tanto do estado nutricional, que envolve avaliar como está a sua composição corporal, massa magra, massa de gordura, mas também do próprio consumo alimentar, porque é nesse momento que a gente consegue já fazer a primeira identificação se há necessidades ou excessos em algum grupo ou algum nutriente específico. Então é importante lembrarmos sempre que quanto mais precoce essa avaliação do consumo da alimentação, melhor a gente consegue fazer esse ajuste, ou seja, ele é feito de forma mais precoce e que vai evitar alterações do estado nutricional e até pausa, insucesso do tratamento. A gente entende que, claro, que temos toda a fisiopatologia do tumor envolvida, muitas vezes na quebra do equilíbrio para a manutenção do estado nutricional. Só que também compreendemos que se esse consumo alimentar não estiver adequado, nós teremos uma piora desse fator. Então, é claro que durante uma avaliação nutricional, isso vai ser feito e o próprio profissional da nutrição, o nutricionista, ele vai conseguir fazer uma construção de como vai ser esse acompanhamento, que ele também é muito personalizado. Por quê? Precisamos lembrar que 80% dos pacientes, quando recebem o diagnóstico do câncer, eles já apresentam-se em desnutrição proteico-calórica. Então, se eu for entender que esse paciente já chega para um tratamento oncológico malnutrido, é claro que ele vai ter a necessidade de um acompanhamento mais próximo, de um acompanhamento mais precoce, né? De um acompanhamento mais de perto. Por outro lado, a gente também tem aquele que já chega para um tratamento melhor nutrido, às vezes até com excesso de peso corporal. Então, o padrão do acompanhamento, ele vai ser de acordo, claro, com a própria avaliação nutricional que a gente vai instituir. Mas, via de regra, um bom acompanhamento nutricional, ele gira em torno
de 2 a 3 meses. Se o paciente tiver num momento de um quadro clínico onde há exacerbação de muitos efeitos colaterais, está perdendo muito peso, precisou fazer pausa da quimioterapia, por exemplo, porque a imunidade caiu, esse é um paciente que precisa visitar o profissional nutricionista no mínimo uma vez por mês. Às vezes, eu já tive um paciente, inclusive, que eu precisei acompanhar a cada 15 dias. Então, há sim a necessidade, enquanto queremos manter essa adequação por via oral, que esse paciente seja acompanhado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa na diminuição do consumo alimentar, estamos falando da questão da via oral. A via oral, né, a alimentação pela boca, a alimentação via oral, é aquela mais fisiológica, a gente já sabe, né? Ou seja, é aquela que o paciente tem que ser estimulado a consumir. Porque quando essa via falha, então de repente a gente não consegue manter a necessidade nutricional desse paciente, ele cada vez mais vem diminuindo a sua ingestão alimentar, a gente tem uma outra possibilidade, que eu vou dizer, a segunda possibilidade da gente conseguir nutrir esse organismo, que é através de uma sonda chamada de nutrição enteral, né? A nutrição enteral, ela é uma estratégia de terapia nutricional, sem dúvida nenhuma, que pode ser implementado para esse paciente. E ainda assim, se o trato gastrointestinal desse indivíduo, de repente, não estiver suportando um aporte de substrato, a gente ainda pode ir para a terceira via de terapia nutricional, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é a via parenteral, onde esse paciente ele vai receber nutrientes através de um catéter, né? Então isso é muito importante a gente conhecer, porque vai depender de inúmeras variáveis. Ainda falando de consumo alimentar, as diretrizes, elas trazem vamos dizer, né, um guia, porque é um guia, nem sempre a gente vai usar sempre como um padrão, mas um guia de como a gente pode fazer o cálculo das necessidades nutricionais de cada paciente. Então, nós podemos, através dessas diretrizes e valores, calcular por equações preditivas, por calorias multiplicando pelo peso do paciente, ou até mesmo o método melhor que a gente teria, que é a avaliação pela calorimetria direta. Mas a calorimetria ainda não é algo sempre disponível nos ambientes de consultório, mas que é a metodologia GOLD, que a gente chama a melhor metodologia que a gente tem para conhecer qual é o gasto real ou mais próximo desse paciente. Porque eu conto para vocês que é um desafio a gente conseguir avaliar qual deve ser o consumo alimentar do paciente oncológico. Mas é claro, as diretrizes, elas nos guiam para esse propósito e, por exemplo, os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, radioterapia, eles se beneficiam muito bem com a quantidade entre 25 a 30 quilocalorias, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, né? E aí a gente consegue direcionar esse paciente para que ele tenha uma recuperação melhor do consumo alimentar. É fácil, como eu já disse? Não, né? Não é fácil, até porque durante a fase do câncer, a gente tem muita flexibilidade desse gasto, né? Dessa necessidade. Então, não é uma necessidade que ela é estática, ela é dinâmica. Então, há uma flexibilidade. Há semanas ou até há dias que o gasto vai estar um pouco mais alto, outros momentos um pouco mais baixo, e que vai depender de características como do próprio tumor, da inflamação, da própria composição corporal, então a gente sabe que pacientes sarcopênicos muitas vezes, ou com caquexia, eles diferem esse gasto de energia e essa necessidade. A própria característica de sedação, às vezes o paciente está sedado, de alterações de órgão, como doença renal, doença hepática, paciente que desenvolve febre, ou nas infecções, ou nas disfunções de múltiplos órgãos. Então, nós temos aí características secundárias que podem interferir
adquirir, sem dúvida nenhuma, a quantidade de energia que esse paciente precisa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa quantidade, ela vai ser ali estimada pelo profissional da nutrição e que muitas vezes não vai ser semelhante de um paciente para outro, de tal forma que a gente sempre vai ter aí o objetivo de manter o estado nutricional do paciente, ou seja, manter o IMC entre 18,5 a 25 quilos por metro quadrado. A gente já falou sobre o IMC também. IMC é uma relação que a gente tem de peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, se esse paciente tiver nessa faixa, é claro que a gente tem trabalhos específicos para diferentes tipos de tumores, mas nessa faixa já é algo que vai estar mais favorável quando a gente pensa ultrapassando os limites, seja o mínimo ou o máximo. Uma outra preocupação que a gente precisa sempre ter quando a gente fala sobre consumo alimentar é a quantidade de proteínas, né? Então, a quantidade de proteína consumida no paciente durante a jornada oncológica também deve ultrapassar aí o da população em geral, né? De uma população saudável, a gente já sabe que o consumo adequado dessa proteína, sempre baseado na condição clínica do paciente, no próprio estado nutricional e no estadio da doença. Então, a gente precisa considerar essas variáveis para que a gente, então, ao final, consiga fazer uma boa prescrição de como deve ser esse consumo alimentar. Em média, nós calculamos entre 1,2, 1,5 até 2 gramas, podendo até ultrapassar 2 gramas por peso corporal, dependendo de qual é o momento que esse paciente vai estar. Então, depende muito de outras, né, variáveis que a gente já falou, como o tumor e característica de exercício físico, enfim, né? São muitas variáveis que a gente vai precisar observar. O que é claro nos níveis de evidência para a ciência é que a necessidade de energia e de proteína, elas devem ser individualizadas, né? Ou seja, o aporte, ele deve estar ali sempre para manter esse estado nutricional, para manter ou recuperar a massa magra desse paciente, evitando estados de catabolismo, ou seja, estados de depressão de musculatura muito intensa e muito longa. Portanto, oferecer proteína de forma adequada para esse paciente pode ajudar em muitas características, como, por exemplo, melhorar a questão da imunidade, que é algo tão falado, é algo tão expectado. Além disso, pode gerar mais força muscular, diminuindo a incapacidade física e o que vai claramente reduzir a morbidade, a mortalidade, né? Então, o risco de complicação de um paciente bem nutrido, a gente já sabe que é bem menor. Então, precisamos pensar sobre tudo isso e de forma consciente, de forma cuidadosa, de forma integral, né? Porque tudo isso tem relação aí com uma piora ou melhora durante a sua jornada oncológica. Então, estar com uma boa nutrição, estar com uma nutrição adequada pode sim fazer toda a diferença durante aí o seu tratamento, seja quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, enfim, né? Todos os tratamentos se beneficiam de um estado nutricional mais saudável.